Josué capítulo 3. A partir do verso 5, ou melhor, só o verso 5. Diz a palavra do Senhor: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Pai, essa é a sua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra da verdade. A sua palavra enquanto morada nos nossos corações nessa noite. Nós oramos nessa hora, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje pode não parecer, eu posso fingir bem, mas hoje eu estou um tanto quanto acelerado, estou meio que explodindo por dentro, não por enquanto, ainda não por conta de uma ação do Espírito Santo, antes que alguém comece a falar aleluia, você correndo aí, mas é por conta de situações da vida. Hoje tive uma indisposição no trabalho, e na hora que eu estava almoçando, uma pessoa: nossa, Deus está quieto hoje, está acontecendo e tal. Eu falei: hoje não estou bom não, o negócio está bem não. E eu fui falando lá, o irmão lá que é da nossa igreja lá na Serrinha, falou: que isso, varão, nunca te vi assim. E guerreiro, hoje está difícil. Hoje eu tive que acionar o fruto do Espírito. Hoje eu tive que chegar a domínio próprio, mansidão. E aí na mesa de trás ainda me deixaram com mais raiva, porque o pessoal tinha uma galera na mesa de trás lá, eles começaram a falar sobre religiões. Aí chegou a menina lá, começou a falar um monte de heresia. Ela falou: meu Deus, que vontade de ir para essa outra mesa aqui e falar: isso é tudo heresia. Aceita Jesus. Igual um amigo meu, que vocês conhecem. Só que aí, como eu falei, clamamos pelo fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, temperança. E aí vem a palavra do Senhor para nós, ou melhor, para mim naquele momento. Além de exercer o fruto do Espírito, o Espírito Santo, de maneira que só Ele sabe fazer, aproveitando uma situação do cotidiano, Ele vai e traz uma palavra ao nosso coração. Você só conseguiu se conter, você só conseguiu exercer o fruto do Espírito por conta desse contato com o Espírito, por conta dessa certa intimidade com o Espírito. E isso só é possível através da santificação. Por que Josué falou isso para o povo? Deus estava prestes a fazer um grande feito, mais um grande feito. E esse grande feito é um feito que nós lembramos até hoje. Tem até música sobre esse grande feito, daqui a pouco a gente até canta ela aqui. Mas para que Deus ele fizesse esse grande feito, Deus ele requereu algo de Josué. Deus ele falou com Josué. Deus chegou para Josué e falou: Josué, eu vou entregar Jericó nas mãos de vocês. Mas para que haja a maravilha,
para que haja o milagre, para que haja o grande feito, o povo precisa de certa conduta. E Deus ele deu para Josué certas condutas para o povo. E o povo foi obediente cabalmente. Obedeceu cada uma das coisas que Deus estabeleceu. Mas antes de tudo, antes de Josué dar a listinha do que ele tinha que fazer, existia algo que era o básico. Existia algo que era a pedra fundamental: a santificação. Não adiantava fazer todas as outras obras, não adiantava essas obras exteriores, aparentes, se não houvesse um trabalhar do Senhor através da santificação no interior. É de dentro para fora. O Senhor não trabalha com você de fora para dentro. Toda a ação do Senhor, ela começa primeiro de dentro. E uma vez que Deus ele vai trabalhando, vai consertando para o lado de dentro, naturalmente, isso vai sendo percebido do lado de fora. Por isso que a palavra diz: ao coração alegre, aformoseia o rosto. Se o seu interior está em paz, se o seu interior está em alegria, o seu semblante, o seu rosto é alegre. Por quê? Porque existe uma paz que vem do Senhor no seu interior. Amém. E aí nós ficamos sempre esperando mais do Senhor. E você tem que esperar sempre mais do Senhor. A gente sempre fica esperando ali um grande feito do Senhor. Você pode ter essa expectativa de um grande feito do Senhor. Mas Josué falou: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer as maravilhas no meio de vocês. Se Deus ele vai fazer as maravilhas amanhã, quando que nós temos que nos santificar? Depois de amanhã. Meu irmão, está na sua cabeça aí. Se Deus vai fazer a maravilha amanhã, Deus nos chama para a santificação hoje. Se nós esperamos algo do Senhor, algo grandioso do Senhor para o amanhã, para o futuro, Deus nos chama para nos santificarmos hoje. Qual é a nossa maior expectativa como igreja? Não somente igreja metodista em união, eu estou falando agora da igreja de Cristo. A expectativa da igreja de Cristo, a esperança da igreja de Cristo, o que nós mais desejamos não são riquezas, não é comer o melhor dessa terra, não é buscar fama. O que a igreja de Cristo mais espera, mais anseia, é a volta do Senhor. Vai ser um feito maravilhoso, vai ser o maior da história, o maior da história da humanidade. Mas para que Ele faça essa maravilha, o povo precisa hoje se santificar. Amém, Jesus. Nós precisamos hoje nos abster. Nós precisamos hoje sermos diferentes. Eu estava vendo um vídeo lá, como é que é? Esqueci o título lá. Mas era uma análise psicológica lá de pessoas desse tempo que não fazem tatuagem. Hoje, se você for olhar assim, praticamente é raro. Você vê alguém que não tem um rabisco. É raro. E ali o vídeo está falando esse aspecto de pessoas que estão nesse tempo e não tem tatuagem. O porquê disso, por que essas pessoas pensam, qual que é a motivação dessas pessoas de ser diferente. E no final tinha uma frase de uma pessoa que eu não sei quem, que falava o seguinte, um comentário de uma pessoa, falando o seguinte: eles riem de mim por ser diferente, mas eu rio deles porque eles são todos iguais. Quando Deus nos chama para a santificação, é porque nós somos diferentes. Nós somos os diferentes, nós somos os separados.
Nós somos aqueles que estão escolhendo hoje pelo Senhor. Nós somos aqueles que hoje estão se abstendo de prazeres, de situações, para se santificar, porque nós esperamos as maravilhas do Senhor, e a grande maravilha é a volta do Senhor. Amém. Nós nos santificamos, porque nós somos o Evangelho que os outros estão lendo. E quando a palavra diz lá em Hebreus, acho que é Hebreus mesmo, senão depois você me corrige a referência, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ali ele não está falando apenas da nossa santificação para que nós vejamos o Senhor. Ele está falando, olha, santificação nossa, para que os outros possam ver o Senhor em nós. É raro acontecer. Acontece, mas é raro. Mas Deus, ele não vai mandar um anjo de uma forma sobrenatural aparecer para o ímpio, para que ele se converta. Pode acontecer, mas é raro. O ímpio, ele vem ao encontro de Cristo através da santificação do povo de Deus, que reflete essa glória do Senhor. Santificando hoje as maravilhas que virão amanhã. É a minha família no altar do Senhor, minha família aos pés do Senhor. Mas eu não comecei a orar hoje. Eu não comecei a orar ali em cima da hora. Eu não orei agora, 5 minutos atrás, e agora minha família vê os pés do Senhor. É um tempo de oração, um período de quebrantamento. É uma santificação, muitas vezes a longo prazo, que dura anos, 10, 15, 20, 30 anos. Mas é a preparação hoje para a maravilha de amanhã. Quando Josué ele fala isso para o povo, ele está falando de uma constância. Não é o me santificar hoje, o Senhor vai fazer a maravilha amanhã e depois acabou. Nós vemos muitas pessoas que vêm para Cristo com o objetivo de receber uma bênção. Recebeu a bênção, obrigado Jesus, eu vou viver minha vida. Não tem constância. O Zé está aqui, o Zé pode ir. Depois vocês podem perguntar para ele, vocês veem que eu não estou mentindo, para confirmar a história. Mas nós crescemos com uma irmã que ela orou durante anos pela conversão do marido. O marido era alcoólatra e do mundão. Ela orou durante anos pela conversão do marido. O marido se converteu. Aleluia! Começou a frequentar a igreja. Aleluia! Estava lá, serinho. Lembrando, ele era alcoólatra. E a irmã, depois que o marido veio, parece que a força dela foi embora. Parece que a fé dela era só até o momento do marido se converter. Aconteceu e ela pensou, e agora o que eu faço? O olhar dela não estava no Senhor. O olhar dela estava simplesmente na bênção de Deus de ter o marido convertido. O marido se converteu, e agora o que eu faço? Não sei mais. O que a gente faz? O marido está aqui, já consegui, e agora? Resumindo a história, ela começou a beber socialmente. Em casa. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, tranquilo. Mas ninguém vai para o inferno com um copinho de vinho. Deus não vai mandar ninguém para o inferno por conta de umas 600 ml aqui. Zero. Acho que é zero. Não, zero. Lembrando, o marido era alcoólatra. E ela começou a beber em casa. E aí depois ela, não, você pode beber comigo, vamos tomar comigo aqui, meu amor, vamos tomar um vinhozinho. Aproveitar que as crianças saíram, vamos tomar um vinhozinho. Resumindo da hora. O marido veio, ela saiu, tirou o marido,
Um abismo chamando outro abismo. Santificação é um processo diário. Se eu não me santificar todos os dias, eu deixo que a apostasia tome conta do meu coração. Uma vez que eu tenho as respostas, a resposta das minhas orações, uma vez que eu vou empilhando experiências, eu vou vendo, caramba, Deus já fez tudo que eu pedi, Deus já fez todas as coisas que eu estava imaginando, até me surpreendeu, eu acho que já está bom. E aí eu tiro o meu olhar do Senhor. Santificai-vos. A santificação é uma herança nossa, como metodistas, falando de identidade. Uma herança nossa como metodistas. O lema de John Wesley para todos os metodistas, a missão dos metodistas para o mundo: espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Aí você pensa, nós vamos santificar, aí então vamos promover encontros, vamos promover retiros, vamos promover eventos, vamos promover congressos, vamos promover grandes reuniões de oração, reuniões de agrupamento. Não estou falando que isso não pode ser feito, não. Estou falando que isso não é válido. Mas a santificação, ela começa na orientação de Jesus lá no Sermão do Monte. Quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta. A santificação começa no secreto. A santificação, ela começa aonde ninguém está vendo. A santificação começa não no público, mas no seu quarto. Na semana passada nós tivemos o Descende que divide opiniões. Tem os prós, a galera que é pró, a galera que é contra. E na palavra Adão fez descobrir que eu sou velho. Depois eu faço esse parênteses. Descobri que eu sou velho graças à palavra Adão. Mas o Descende está lá com a galera toda motivada, com a galera toda adorando, buscando a Deus, e ali se faz um apelo para enviar missões, a galera pega o sapato, levanta, eu vou. Mas quantos daqueles ali de fato irão? Quantos daqueles ali de fato vão se santificar, vão para o seu quarto, vão buscar a direção do Senhor, para que o Senhor dê o norte para que eles vão para o envio? Momentos de celebração, momentos de encher o coração, e eu tenho certeza que 99% daquelas pessoas que estavam ali saíram do Descende com o olhar no próximo Descende, não com o olhar no compromisso que ele fez ali de ser enviado. A santificação não é você estar num evento desse tipo e depois ir lá ficar buscando as fotos para ver se apareceu lá, levantando a mão. Ouvi um vídeo lá no Instagram, lá o cara pedindo perdão. Perdoa aí o pessoal da mídia do Descende. Ele está lá, ele adorando, aí o fotógrafo viu a adoração dele, pegou a máquina, preparou para tirar a foto. Na hora que ele tirar a foto, ele abaixou a mão. Ele pediu desculpa por... Acho que ele não viu, estava no ângulo. Ele estava de fato adorando a Deus. Alguém que deve ter visto a imagem lá, o fulano, aí ele mostrou para ele. Mas era alguém que estava com foco na missão, com foco de fato no Senhor. Não lançou palavras ao vento, não foi no emocionalismo. Bota de Mateus, por favor, para entender esse assunto. Mateus capítulo 6, verso 1. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens,
a fim de serem vistos por eles. Pelo contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. O X da questão é ali, ó, para seres vistos por eles. A razão de você se santificar não é para que você seja visto por ninguém. Muita gente quer bater no peito e falar que é santo. Eu sou santo, eu me santifico, eu faço jejum, e é isso, e é aquilo. Para quê? Para ser visto pelos outros. A santificação, ela não é divulgada. A santificação é algo que é percebido. As pessoas percebem a santidade do Senhor na sua vida. As pessoas percebem a unção de Deus na sua vida. As pessoas percebem as obras do Senhor através da sua vida. Não precisa de divulgação, não precisa de mídia, não precisa de marketing. Naturalmente, vai se movendo, vai se movimentando. A palavra diz que João Batista ele ficava no deserto. O deserto era um local distante, ninguém vai para o deserto. Mas as multidões iam até o deserto para ouvir a mensagem de João Batista. Por quê? Porque a santidade que estava na vida de João era algo que era percebido por todos. E a santidade do Senhor é algo que atrai. À medida que você vai se santificando, você vai ficando com um negócio diferente, que as pessoas vão começar a ter prazer de estar perto de você. Você está ali, eu quero ficar sozinho hoje, não quer ninguém, de repente está alguém na fila do banco, parece alguém lá, está calor, né? A Bianca que é um associado, mas ela não entende, de repente está na farmácia lá, mexendo lá na perfumaria, trocando os preços, aumentando os preços. Aí, de repente cola um, cola dois, o que vocês estão fazendo aqui? É a santidade de Deus que está atraindo. Às vezes você não compreende, mas é Deus enviando, através da santidade de você, enviando pessoas para que sejam impactadas através da sua vida, para que recebam uma mensagem, para que receba uma palavra, para que receba um abraço. Uma vez eu estava numa igreja e fui ministrar nessa igreja, e durante a ministração ali pedi para o Ministério de Louvor tocar um cântico. Eu estava tocando um cântico, olhei para uma pessoa e falei, vou dar um abraço naquela pessoa. A pessoa estava ali, como se estivesse num canto que, igual um soldado da Inglaterra, gelado, de imóvel. Na hora que eu fui lá, dei um abraço na pessoa, a pessoa se desmontou e começou a chorar. Eu queria soltar, mas não me largava. Eu falei, o que eu vim fazer aqui agora? Que B.O. que eu fui arrumar para mim? Não me larga, e agora como é que eu saio daqui? Muitas das vezes eu não falei nada, só abracei. Muitas das vezes Deus ele quer usar você para isso, para um simples abraço. Para que esse abraço ele exale ali a presença de Deus vivo. Lá na Igreja Batista Getsemane, lá em BH, o pastor Davi Laga estava contando a história que eles foram fazer um evento para adolescente. E ele chegou e eu tinha equipe que chegava mais cedo para arrumar o salão. E ele levou um amigo dele de faculdade na época que era ateu. Um maluco ateu, questionando tudo, já chegou na igreja lá, já questionando as coisas, por que isso, por que aquilo outro, isso é bobeira, não creio nisso, isso é mentira, e blá 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 blá. E no meio da parada lá tinha um velhinho. Esse velhinho ele era conhecido na igreja. O velhinho ele gostava de estar no meio dos jovens, de ajudar os jovens. Todo evento de jovem, adolescente, aquele velhinho estava lá. E ele conta que esse velhinho ele era Deus na forma de velhinho, de tão santo que esse velhinho era. E na hora que o amigo ateu lá, todo questionador, todo bravo, não sei o que, eu vi aquele velhinho, o velhinho chegou, meu filho, seja bem-vindo, e deu um abraço nele. O menino começou a chorar. Eu falei, Davi, o que está acontecendo? Davi, que sensação que é essa?
Por que eu estou chorando? Por que eu estou me sentindo assim? Quem que é esse velho? Era só um velhinho, mas que tinha o poder de Deus, que se santificava. E um abraço fez com que um ateu questionador, ele sentisse ali a presença de Deus, fosse tocado pelo Senhor, fosse quebrantado pelo Senhor. Mas para que isso acontecesse, são anos de santificação. Eu tenho um sonho, acho que eu já compartilhei esse sonho aqui. Eu tenho um sonho de algo parecido, fazer algo parecido com o que Charles Finney fez. Charles Finney foi convidado para ir numa fábrica de tecidos. E ele conta que quando ele entrou naquela fábrica, só trabalhavam mulheres na linha de montagem, aí na produção, por exemplo, montagem, produção de caminhão. Lá na linha de produção. E ele entrou naquela linha de produção, ele percebeu que tinha algumas mulheres olhando para ele. Ele pensou, por que essas mulheres estão me olhando? Será que elas me conhecem em algum lugar, de outros carnavais? Será que eu estou sujo? Estou com a roupa rasgada? E de repente, uma daquelas mulheres veio correndo, se ajoelhou na frente dele e começou a chorar. Ele não entendeu nada. Depois veio outra mulher, fez a mesma coisa. Depois veio a outra, e daqui a pouco ele viu aquela fábrica aos prantos. Parou a produção da fábrica. Todo mundo ali, prostrado, chorando, quebrantado, pedindo perdão pelos seus pecados, sem ele dizer uma única palavra. E elas também não sabiam o porquê que eles estavam fazendo isso. Até que do alto do mezanino, abre ali uma janela. Ali era o dono da fábrica. Ele apontou para ele e falou, olha, você nos deve explicações. Aqui atrás da fábrica a gente tem um galpão, vamos todos os funcionários para lá. E você vai ter que nos explicar o que é isso que está acontecendo aqui nessa fábrica. E ali Charles Finney, que depois no futuro foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Ele pôde pregar o evangelho da salvação naquela fábrica. Pessoas se converteram a Cristo. Mas antes que ele pudesse abrir a boca para falar qualquer coisa, a santidade que ele carregava impactou uma fábrica, parou uma produção. Santificai-vos hoje, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Essas maravilhas. O Senhor quer uma fé verdadeira, não uma fé fingida. O Senhor quer uma fé, uma santificação, melhor dizendo, de verdade, não uma performática. Deus não quer você aqui fazendo uma performance. Eu podia muito bem aqui estar pregando, fazendo performance, com todos os trejeitos e todos os jargões e isso, aquilo, outro. Mas o meu compromisso com a palavra de Deus e com a inteligência de vocês também não me permite fazer isso. Deus me chamou, eu já falei isso hoje, eu já aceitei esse chamado, de ser o que estraga o clima, o que traz o pessoal para a realidade. Por isso que ninguém mais me chama para pregar em vigília, só para ele vai estragar o clima, ele vai acabar com a festa. Enquanto todo mundo está falando com as palavras, todo mundo está voando, aí chega na minha vez, desce. Vamos ser os crentes da segunda-feira. Vamos ser os crentes do dia a dia. Isso que você tem recebido é com um objetivo, não é para pirotecnia doida. Por isso que Isaías capítulo 61, lá fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para. E aí ele começa a falar todos os parques. Você se santifica. Deus derrama uma unção sobre a sua vida. Deus derrama os dons sobre a sua vida. Mas tudo isso é para um propósito. Amém. Na igreja nós temos os ministérios.
Efésios capítulo 6 fala dos 5 ministérios. Deus constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Tudo que Deus faz tem um propósito, mas esse propósito nunca é para o seu benefício. Nunca é para você ser conhecido. E aí nós voltamos para a fala de João Batista, que ele diminua, ou melhor, que eu diminua, para que ele possa crescer. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vou botar um cada uma deles aí. Romanos 12. Perdoe. Na próxima eu faço de novo. Romanos 12, 1. Nós estamos numa nova aliança. E na nova aliança, a santificação, ou melhor, na antiga aliança, existia a consagração. Você consagrava alimentos, você consagrava objetos, você consagrava as coisas. Mas nós estamos na nova aliança. E na nova aliança, nós não consagramos objetos. Na nova aliança, o trabalhar é a santificação. E a santificação tem a ver conosco. A santificação tem a ver com pessoas. E esse processo de santificação, de se abster, é fazer você ser essa oferta, o seu corpo ser essa oferta. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. A santificação, a gente vai fechar essa ideia. Eu até fechei aqui para você saber que eu estou acabando. Apresentar o seu corpo. Ah, Deus está pedindo a santificação, Deus, então eu vou consagro o meu celular a Ti, consagro a minha Bíblia a Ti, consagro o copo d'água para fazer depois a oração do copo d'água à meia-noite. Deus não está preocupado com nada disso. Mas Deus, Ele olha para você. Ele olha para a sua santificação. Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas. E isso é uma palavra, agora vem a ver do profeta. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Santifique hoje, que amanhã nós vamos estar cantando a vitória. Nós vamos estar exaltando os grandes feitos do Senhor. Eu falei isso passado, atrasado, não é mais. Sobre o Pedro, não vai parar no Pedro. Tem mais. Tem mais. Ah, então vai ter mais acidente, não estou falando nada disso. Mas Deus, Ele vai nos mostrar dia após dia do seu poder. Ele vai mostrar dia após dia da manifestação dele, que Ele é o Deus do impossível. Ele vai mostrar para nós dia após dia que Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Deus, Ele vai nos mostrar amanhã, depois de amanhã, até o dia que Ele for voltar. A gente sempre pode colocar uma expectativa no alto para Ele, porque Ele vai nos surpreender. A gente pega e acha, vou botar o sarrafo aqui que está muito alto. Deus, Ele não vai atingir esse sarrafo, Ele vai passar brincando. Amanhã o Senhor fará maravilhas.
você vai ter as bênçãos na sua boca para contar. O que hoje pode ser motivo de zombaria por parte dos outros, o que hoje pode ser motivo de vergonha para você, o que hoje pode parecer algo que não faça sentido, o que hoje possa parecer que Deus tenha virado as costas e abandonado. Santifique-se hoje, porque amanhã essa maravilha vai acontecer e vai deixar todo mundo de queixo caído. É o poder da fé. É pela fé que nós cremos, é pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós nos movemos, é pela fé que nós cremos, é pela fé que nós experimentamos. Coloque de pé. Você pode perguntar, Mateus, você falou aí sobre a santificação, esse processo dia após dia, essa constância. Mas eu sou inconstante, eu não consigo. Eu até começo bem, mas chega um momento que eu vou lá, eu vacilo, eu paro, aí eu tenho que começar tudo de novo. Você não é o primeiro a fazer isso. E também não vai ser o último. Esse processo de santificação constante não significa que todos os dias você vai estar bem. Não significa que todos os dias você vai estar humano. Não significa que todos os dias vai sair virtude de dentro de você. Essa constância é a certeza que nós cremos na palavra. E pela palavra nós não desfalecemos. Por conta dessa constância nas promessas, mesmo que nós não vemos, mesmo que nós não sintamos, nós cremos que acontece. Nós cremos que Ele se manifesta. Nós cremos que Ele age. E existe a graça de Deus sobre mim e sobre você. A graça não é somente um favor que nós não merecíamos e recebemos. A graça não é somente um agente para nós, para a nossa salvação. A graça também é uma força que nos capacita. A graça é uma força que nos impulsiona. A graça é uma força que nos empurra. É por causa da graça do Senhor que nós nos mantemos constantes. É por causa da graça do Senhor que nós continuamos andando. É por causa da graça do Senhor que nós não desfalecemos, nós não sentamos, paramos e choramos. Oferecendo a sua vida ao Senhor nessa noite, meu irmão. Deus às vezes nos chama para esse momento da história. Depois que eu ouvi isso de um professor, nunca mais esqueci e eu continuo. Sempre que eu tenho essa oportunidade, eu falo isso. É muito fácil entender a história depois que ela aconteceu. É muito fácil estudar a história depois que ela aconteceu. Fazer uma análise dos rumos depois que ela aconteceu. Lamentar depois que ela aconteceu. Mas é difícil nós discernirmos os tempos e percebermos que nós estamos fazendo história. É difícil nós discernirmos o tempo e percebermos que nós estamos num momento que daqui a alguns anos alguém vai estar estudando sobre esse momento que nós vivemos.